Amém. Obrigado, pastor Edivan. Boa noite. Boa noite. Que o Senhor abençoe a sua vida nessa noite, rica e abundantemente. Amém? Amém. Estou muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade de compartilhar com você as Sagradas Escrituras e pensarmos nessa noite sobre família, um tema que eu gosto muito. É muito bom saber que as igrejas batistas, a nossa denominação, tem esse cuidado com as famílias, e durante esse mês nós estaremos estudando, aprendendo, meditando, sendo guiado, norteando a nossa vida, a nossa família aos pés de Cristo. Família, irmãos, é um negócio muito engraçado, né? Às vezes tem umas confusões na nossa família. Eu estava vendo, alguém reparou que a minha camisa está amarrotada? A minha esposa veio brigando comigo que a minha camisa está amarrotada, irmão. Olha, fica de pé aí, minha querida esposa. Irmã Kézia. Aí ela, olha, levanta a sua blusa, sua camisa está amarrotada. Vocês viram aí, embaixadores, minha camisa amarrotada? Dá essas confusões, né? Mas é família, irmãos. Família é esse negócio aí, essa surpresa. Eu quero pensar um pouquinho com você dentro desse tema. O pastor Edivan, amigo, trouxe aqui um negócio para o pastor Edivan. Ela falou que eu não posso dar ele aqui, então depois eu vou ter que te dar lá fora. A esposa é assim, rapaz. Você pensa numa coisa, ela vai mudando, e você tem que obedecer, hein? Não obedece não, vocês maridos que estão aí, o negócio fica sério. Meus irmãos, a proposta dessa igreja é pensar em famílias enraizadas na palavra. E a palavra aqui é a palavra de Deus, como na nossa igreja. Famílias crescendo através das Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 25. É o tema, né? É a divisa aqui, o texto que nós estaremos meditando nessa noite. Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 25. O pastor Edivan é um camarada que nós temos desenvolvido um relacionamento, uma amizade. É um camarada que eu coloquei o olho nele e vi que é um pastor que se preocupa com a obra de Deus, é um pastor sério, um pastor que tem abençoado as nossas vidas ali no Café dos Anjos. E aí eu falei, vou trazer o pastor Edivan para pregar aqui no aniversário da igreja. E ele foi. E agora ele me trouxe aqui, né? Troca de amigos. Ele é corajoso, hein, irmãos? É isso aí. Depois a gente vai, vamos ver. Meus irmãos, esse texto, ele faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele vai de Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7. Jesus, ele está no monte, ele para ensinar não somente os seus discípulos, mas ensinar as multidões que iam até ele e que estavam interessadas em saber acerca do reino de Deus. Aqui, nesse texto, e todo ele, capítulos 5, 6 e 7, nós conhecemos como o Sermão do Monte, como a ética de Jesus, a contramão, né, do mundo. Por que a contramão? Porque Jesus está ensinando situações, ações, decisões que nós devemos tomar nas nossas vidas, não baseados naquilo que é o nosso conceito pessoal da vida, mas agora naquilo que é o ensinamento de Jesus para mim e para você. Então, isso é algo que nós devemos pensar, porque Jesus, ele vem agora norteando. Agora é por aqui.
Agora é isso aqui que eu quero que você faça. O reino de Deus é essa direção aqui. E o texto que os irmãos escolheram diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Vamos orar? Curve sua cabeça, fale com Deus nesse momento. Vamos pedir a Ele para falar aos nossos corações. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós estamos na sua casa. Nós estamos aqui porque precisamos aprender mais da tua palavra, crescermos, ó Deus, através da tua palavra. Nessa noite, eu sou a pessoa que vai, ó Deus, transmitir a tua palavra, ensinar a tua palavra aos teus filhos. Que o Senhor use a minha vida, que nenhuma pessoa que está aqui nesta noite saia desse culto da forma que entrou, mas que ela tenha um encontro pessoal com a revelação da tua palavra. Que o Senhor afaste de nós tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa ligação contigo. Tira toda a preocupação. Espírito Santo, tira tudo aquilo que não provém de ti, para nós aprendermos a tua palavra. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que quando eu recebi o convite do pastor Edivan, eu me pus a orar, não só por ele, mas pela sua família. Eu não te conheço, nunca te vi, a não ser o pastor Edivan, mas eu orei por você, orei pela sua casa, orei pela sua família, para que nessa noite o Senhor te visite. Eu não sou nada, sou um simples homem, mas Deus, através do Espírito Santo, conhece a sua luta, conhece o seu casamento, conhece o que você tem passado, e Ele é poderoso para mudar as circunstâncias da sua vida. Ainda hoje, nesse culto, você fique ligado, porque Deus deseja falar ao seu coração. Minha esposa me convidou para tomar um café da manhã na segunda-feira, me surpreendeu e pagou, viu? Coisa boa, pagou. Às vezes ela faz isso. E lá, sentado com ela, olhando para ela, Deus começou a ministrar algo no meu coração daquilo que eu deveria falar para você aqui nesta noite. E aí eu fiquei pensando nesse tema, famílias enraizadas na palavra. E eu fiquei pensando no fato de que eu e você, a minha família, a sua família, lê a palavra, conhece a palavra, vive a ação da palavra. A gente está na palavra. E eu fiquei pensando em não chamar a sua atenção para a prática da palavra no seu lar. Mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração, pastor Edivan, é o fato de que nós precisamos viver a palavra que foi liberada para nós em toda a Bíblia Sagrada. E isso faz uma grande diferença. A palavra nós conhecemos. Estou lendo um livro que tem por título Multiplicando Discípulos, da visão da igreja multiplicadora, o Allen Moore. E ele, dando um conselho para aquelas pessoas que têm discípulos, estão fazendo discípulos de Jesus, ele dá diversos temas, dos quais nós podemos escolher para ensinar a pessoa acerca da palavra de Deus. E um dos assuntos que ele diz que nós devemos estudar com um discípulo é sobre a reivindicação das promessas de Deus. E aquilo me chamou a atenção, reivindicando as promessas de Deus. Lá em Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12,
verso 3. Deus fala com Abraão uma coisa que você precisa prestar atenção. Que até então, irmãos, eu não tinha prestado atenção de como aquilo é importante de eu aplicar na minha casa, no meu lar. Porque casamento, família, relacionamento, pai e filho, marido e mulher, eles não são sempre flores. Tem as lutas. E Deus fala para Abraão o seguinte: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você deve partir do princípio que a sua família é uma bênção. O inimigo, irmãos, está trabalhando dia e noite, o tempo todo, tentando lançar dados inflamados na nossa mente, dizendo que a nossa família não é aquilo que a Bíblia Sagrada diz que ela é e que ela deve ser. Mas quando você olha para a palavra de Deus, quando você aplica o seu coração em viver a palavra de Deus, você vai ver que a sua família, ela tem de antemão uma promessa liberada em Abraão pela obediência dele. Você é abençoado. A sua família é abençoada. A minha família é abençoada. O inimigo, ele fica tentando mudar as verdades de Deus pelas suas mentiras. Isso acontece muitas vezes quando há nem o conflito, mas o confronto, quando há as brigas, quando a gente de repente pensa que não tem jeito, quando a gente de repente pensa que tomamos a decisão errada. Nessa noite nós vamos pensar um pouco sobre essas questões. O que é uma família enraizada na palavra de Deus? Uma família enraizada na palavra é uma família que tem como norte as Sagradas Escrituras. Pastor, como é que eu posso conduzir a minha família? Como é que a minha família vai ser enraizada na palavra de Deus? Olha, a sua família é uma família que tem como norte as Sagradas Escrituras. Olha o texto: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente. Prudente por quê? Porque ele edificou a sua casa sobre a rocha. O que é uma família enraizada na palavra de Deus? É uma família que tem como norte as Sagradas Escrituras. E esse norte, irmãos, ele deve ser para todas as áreas da vida familiar. No tratamento, marido e mulher. O marido deve amar a esposa. Efésios fala sobre isso no capítulo 5, Paulo aconselhando os casais. No verso 22 em diante, Paulo fala: a mulher deve ser submissa ao marido, o marido deve amar a mulher. Isso aí é o norte, é o parâmetro. Se eu não amar minha esposa, não tenho um casamento, não tenho uma família. Se a minha esposa não for minha companheira, não caminhar lado a lado comigo, não entender aquilo que a palavra de Deus diz para ela e o que ela deve fazer, não tem um casamento. Outra coisa que você deve ter como norte no tratamento com os filhos: educação, irmãos, de filhos, quando está difícil. Vocês viram? Tem a Maria Luísa, tem o João Gabriel, que eu chamo de JG. O João Gabriel tem 14 anos e já me quebrou 2 bicicletas, porque ele gosta de subir calçada, de aventurar, e vai. Semana passada, eu acho que eu tive uma conversa com o João e falei para o João o seguinte: João Gabriel, preciso falar com você uma coisa. Existem coisas que nós podemos escolher nessa vida, e existem coisas que nós não vamos poder escolher. Por exemplo,
Você poderia escolher na família que você nasceu? Ele falou, não. Então, João Gabriel, é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Você, na rua, irmãos, o João Gabriel, lá na onde mora, é conhecido como filho do pastor. E um dia, eu voltando do culto, o irmão que estava cortando o cabelo, saiu da barbearia, pastor, vem cá, quero falar com o senhor. Olha, seu filho está descendo o morro de bicicleta, vai na direção do carro e desvia. Eu falei, meu Deus. Mas o João é isso, é espírito aventureiro, 14 anos. E sabe qual é o carro, pastor Edivaldo? Um HRV. O garoto lá na nossa casa tem um morro, ele desce o morro com a bike, quando chega perto, e o carro é de um policial. Eu não sei quem é mais bravo lá, se é a mulher do cara ou o cara que é policial. João Gabriel, você não pode fazer essas coisas, porque você tem vida pública. O que é vida pública? Você nasceu numa família que seu pai é um pastor, e você é o filho do pastor, e sendo filho do pastor, algumas liberdades suas serão cerceadas. Mas o João gosta dessas coisas. Uma irmã muito próxima da gente ligou para minha esposa apavorada, que viu o João com os 2 pés em cima do guidão andando de bicicleta. E a Kézia ficou desesperada. Como que a gente vai resolver essas questões com os nossos filhos? Eu já espalhei para toda a igreja. Aproveitei que a Kézia não estava lá, já falei para todo mundo, ó, João está andando aí de bike. Aproveitei que ela não foi no culto naquele dia, mas falei. Mas o João é uma bênção. João é uma bênção. Quando a gente pensa nos filhos, quando a gente pensa no norte da palavra de Deus para os nossos filhos, nos surge uma pergunta: como você tem se comportado, mãe e pai, diante das crises do seu filho? É família, né? Vamos pensar sobre isso. Há 2 possibilidades que nos é oferecida para você pensar acerca daquilo que o seu filho é hoje. A primeira, acreditar que o seu filho é aquilo ali que o inimigo está te mostrando. O João Gabriel, ele sobe na calçada, ele empina a bike dele, ele quebrou a bike dele, e eu dei, ó, glória a Deus que ele quebrou a bike. Eu falei, João, isso foi um livramento. Você ter quebrado essa bike. Kézia, Deus nos livrou. Mas o João não é isso. Isso é uma fase. Olha, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Talvez você esteja vivendo situações com seu filho, com a sua filha, que hoje está praticando coisas, talvez não está aqui com você, talvez já esteve na igreja, se batizou, se desviou, está afastado, e você olha para ele hoje. Não sentencie aquilo que ele é hoje, porque aquilo que ele é hoje não é a verdade daquilo que ele será após o encontro dele com Cristo Jesus. Amém. E você precisa crer nisso. E eu falei para Kézia, o João não é isso. Estou fazendo um discipulado com o João e com outro menino lá na igreja. Terça-feira, às vezes quarta-feira. João, vamos para o discipulado. Semana passada, irmão. Mas o João, para ir para o discipulado, eu esperei ele. O João me perturbou tanto que eu falei, menino, volta para casa. Eu peguei a minha mochila, estou levando a minha mochila. O João estava com a Bíblia dele, com a apostila dele, e ele cismou que eu tinha que carregar aquilo. Eu falei, João, você tem que carregar isso. Não, pai, leva para mim, leva a minha Bíblia. E ele começou a falar na minha cabeça, fora durante o dia. Falei, João, volta para casa. Não, pai, eu vou com o senhor, volta para casa, João.
Não, eu vou. Aí ele voltou, mas eu sabia que a mãe não ia deixar ele em casa. Aí João chega no discipulado, boa noite, já começou? Falei, não, vai começar. E o sono que dá? 6 horas da tarde, o João começa a bocejar, e começa com sono, e começa a ficar na cadeira, e faz assim, e aí o outro menino começa a ter sono também, e começa a abrir a boca, e até eu, irmãos, começa a abrir a boca. Eu falei, que isso? Que coisa doida! Irmãos, ensinando a palavra, surge um sono que não tem medida. Quando não é sono, é tudo, irmão. É fome, é sede. É uma loucura. O que essas crianças aprontam conosco? É uma loucura. Mas o João não é isso. Eu olho para o meu filho. É um servo de Deus. É alguém que Deus vai usar muito nessa vida. A começar pelo nascimento dele. Como que a minha sogra, a irmã Kézia, minha esposa, orou para que o João fosse gerado. Fora as coisas que tentaram colocar na vida dele, na saúde dele, que Kézia, se olhar para ele hoje, nem se lembra do que tentaram colocar para o João. Há 2 questões que você tem, 2 possibilidades. A primeira, acreditar que o seu filho é aquilo ali que o inimigo está mostrando para você. A outra possibilidade é acreditar que o presente não é o destino e que essa situação irá passar, as coisas mudarão. É acreditar que o seu filho vive, mesmo sem o ver vivendo na plenitude dos tempos de Jesus. E olha, quando eu penso em plenitude, eu penso na palavra de Paulo acerca de Jesus, quando ele diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. O verbo ali, o grego, é o pleroma, que quer dizer um tempo mais que perfeito. O tempo do João hoje, 15 anos de idade, é um tempo que ele quer brincar, ele quer saltar pipa, sem contar o ensaio. Ele é baterista. No dia que o João chegou, a bike nova do João, era sexta-feira que o João tinha que brincar, que é o dia que ele brinca. E ele queria andar de bike, ele queria mostrar a bike para os colegas, mas tem um ensaio. 18 horas, 19 horas, João tinha que ir para o ensaio. Aí a Esther, que é a ministra de louvor lá da igreja, Marcelo, pastor, o que está acontecendo? O João Gabriel está disperso, o João Gabriel não prestou atenção, o João Gabriel descia, o João Gabriel fazia isso. E a Kézia falou, eu já sei. Ele ganhou a bike, e ele queria sair com a bike, ele queria mostrar a bike, e não foi possível. Há 2 possibilidades para você pensar na sua casa nessa noite sobre os seus filhos. Acreditar que seu filho é aquilo que ele está se apresentando hoje. Ou acreditar que ele está na plenitude dos tempos. Um tempo mais que perfeito. Que ainda que você chame ele, ensine a palavra para ele, e dá sono, e dá fome, e ele vai virar cambalhota, mas vai chegar um momento que seu filho se tornará aquilo que é o propósito de Deus para a vida dele. Não abra mão do seu filho, não abra mão de ensinar ele a palavra de Deus. Então, famílias enraizadas na palavra é uma família que tem como norte as sagradas escrituras, a palavra. E esse norte, irmãos, ele tem que ser, já falei, no trato marido e mulher. Você precisa cuidar da sua mulher, a mulher precisa cuidar do esposo. O casamento é uma loucura, irmãos. Tem um fato muito engraçado lá em casa. A minha esposa falou que ela não gosta de estender roupa.
Ela até lava a roupa, que não é ela que lava, é a máquina, né? Eu falo isso para ela, ela fica brava. Não é ela, é a máquina. E ela não quer estender roupa. E quem tem que estender roupa? O pastor. Só, irmãos, que eu vim da roça, vim do Espírito Santo. Fui criado ali ao lado de um tio brabo, que andava com uma peixeira na cintura e dizia assim: os homens perderam a vergonha. E eu, quando vou estender a bendita roupa na corda, eu fico pensando se o meu tio me visse fazendo aquilo. Olha, e aquilo vai me remoendo, irmão. Olha, fala com ela, não faz a senhora estender roupa, eu não aguento mais isso. Mas, irmãos, existem situações na nossa vida que você não vai gostar de fazer tudo, ou algumas coisas, mas que você vai ter que fazer. Quem imaginava de eu fazer arroz, irmãos? Já estou fazendo. Que loucura isso! Casamento, famílias. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é norte para as nossas vidas, quando eu entendo que eu tenho que cuidar da minha esposa e a minha esposa de mim. Quando eu tenho que cuidar do meu filho, da educação dele, na informação. Sem contar Maria Luísa, que eu vou lá ler a historinha para ela da Bíblia. Ó, descobri, você tem filho pequeno aí, de até 7 anos, vai, leva ele para a cama, ele não vai querer dormir, aí você começa a ler a história da Bíblia, e vai dormir 2 minutos. Maria Luísa, ó, isso aqui eu dei para ela, não estou nem usando. Se deixar, ela passa das 10. Mas se eu começar a ler uma história da Bíblia para ela, a menina dorme a noite toda, nem acorda. Meus irmãos, nós temos que informar os nossos filhos, não ter a mídia como educador. Isso está um perigo. O que significa ter a mídia como educador? É quando nós deixamos os nossos filhos lá, à mercê do YouTube, ou da televisão, ou do entretenimento nessa área. E aí a gente passa tempo deixando os nossos filhos ali, porque a gente quer fazer algumas coisas, e ele estando preso ali, ele vai dar atenção àquilo, e ele não vai nos preocupar, porque a gente sabe onde ele está. Só que ali ele está recebendo conteúdo, ele está recebendo informação, só que ali ele está desviando o pensamento dele, só que ali ele está perdendo a infância dele. Por isso que eu gosto que o João Gabriel brinque. Eu já falei para a Kézia, deixa o João comigo, eu já sei o que o João está fazendo, não adianta. E Maria Luísa, você cuida, você precisa educar o seu filho. A melhor maneira de você educar seu filho é ler a Bíblia Sagrada para ele. E ler a Bíblia Sagrada para o seu filho é ler de forma leve. Nós temos um amigo em comum, eu e o pastor Edivan, que é o pastor Marcos Faustino. Isso é uma coisa que o pastor Marcos Faustino me ensinou, é levar o evangelho leve. O ministério deve ser leve. Então lá em casa eu tento levar o ministério leve. E leia a Bíblia para o teu filho. Quando ele crescer, ele vai dizer assim: eu me lembro dessa história que meu pai me contava. Eu me lembro dessa história que minha mãe me contava. Famílias, irmãos, enraizadas na palavra. É uma família que tem como norte as Sagradas Escrituras. Famílias enraizadas na palavra são famílias, irmãos, que fazem escolhas seguras, fazem escolhas que são relevantes para a vida. A Bíblia vai te orientar sobre o seu namoro, a Bíblia vai te orientar no seu casamento, a Bíblia vai te orientar na sua profissão, a Bíblia vai orientar você na sua igreja, a Bíblia vai trazer para você Deus e uma espiritualidade saudável. A Bíblia vai tornar você de membro de igreja, a um discípulo de Jesus, aonde não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a palavra de Deus
que nos sustenta nos momentos da adversidade. É a palavra de Deus que nos sustenta quando não tem ninguém perto de nós e nós estamos nos corredores do CTI aguardando uma notícia se o nosso amado ou a nossa amada ou aquela pessoa que nós amamos vai ficar boa ou não, e a gente tem que se virar para a parede e a gente tem que clamar a Deus baseado naquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. É pela palavra. A palavra deve tornar a sua vida uma vida saudável e uma vida leve. Continuando, meus irmãos, famílias enraizadas na palavra são famílias maduras, que compreendem que na família vão existir fases, e essas fases, elas terão o seu amadurecimento. Enquanto um cresce, o outro amadurece. Isso é a coisa mais certa. Enquanto um cresce, irmãos, o outro amadurece. E eu chamo essas fases de amadurecimento. A primeira fase, eu chamo da fase de plantar. É a fase mais amorosa. É a fase mais o outro. É quando você pega o melhor pedaço de carne e dá para o outro. É quando você deixa de comer a carne e dá para o outro. É quando o outro é tudo em primeiro lugar. E o outro pensa do mesmo jeito. Essa, irmão, é a primeira fase, é a fase da plantação. É o mais do ar, é o mais do cuidado, é o mais da atenção. Você vê que eu, um certo tempo, estendi a roupa, hoje eu já estou meio em crise com isso, né? Antigamente você fazia uma coisa, hoje você já, né? Aquilo que você ria no início, hoje já é briga. Aquilo que você briga hoje, amanhã você vai rir. Isso é o amadurecimento. É a fase que a família precisa viver. É a primeira fase. Eu não sei se tem alguém aqui que está casado há pouco tempo. Guarde essa palavra no seu coração, que você vai precisar dela. A fase da plantação é a melhor fase. É a fase do se conhecer, é a fase do se doar, é a fase do se cuidar. É quando nós estamos cuidando com atenção. Depois vira um problema. Eu não sei se a tua esposa fala para você: você nunca presta atenção no que eu te falo, você nunca ouve o que eu te falo. Vem cá, aquilo assim, olha, é uma coisa complicada. Depois da fase de plantar, vem a fase de aguardar a semeadura, de aguardar a plantação, o crescimento dela. Aí é a fase um pouco mais tensa, pois exige cautela, paciência. E olha, Deus tem me dado algumas famílias para eu cuidar. E essa fase aqui, da semeadura, que é a fase da cautela, da paciência, da perseverança, do conhecer mútuo, é uma fase que está separando muitas famílias. Porque é a fase aonde brota o temperamento. E às vezes não é que acabou o amor, e eu tenho visto isso, mas o temperamento, o tal do não pisa no meu calo, o qual eu não deixo barato, isso tem sido muito prejudicial para a família. Você precisa avaliar isso, você precisa pensar no seu temperamento, você precisa controlar os seus impulsos. Tem hora que a gente precisa fazer e praticar a oração do salmista. Senhor, ponha uma guarda na minha boca. Não é um guarda, é uma guarda. Uma guarda, se eu não estiver errado, é mais ou menos a partir de 100 soldados. Davi estava falando para Deus: Senhor, eu quero falar, eu preciso falar. Mulher tem necessidade de falar, homem tem necessidade de silêncio.
essas duas questões, irmãos, incongruentes no relacionamento. E às vezes a gente precisa ouvir o que ela quer dizer, e às vezes a gente não quer ouvir, mas ela fica, e ela quer falar, e ela precisa falar, e a gente fica doido com isso. Louvor, eu gosto de ouvir baixinho, a minha esposa já gosta de ouvir um pouco alto. Aí eu venho, passo do sofá, pego o controle e pá, abaixo. Aí ela fala, olha, eu não tenho direito de ouvir um louvor. Olha, senta aqui que eu quero falar com você. Está me ouvindo? Meus irmãos, essa é uma fase difícil. Eu estava aconselhando um homem que eu virei para ele e falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele estava questionando muito as ações da esposa, ele estava falando muito sobre a esposa, os erros da esposa, e eu falei para ele o seguinte, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse mulher, você casaria com você mesmo? Aí deu aquela pausa, né? Perguntei a ele, se você fosse mulher, você casaria com você mesmo? E eu acho que não. Irmãos, essa fase da semeadura é a fase da paciência, é a fase da cautela, é a fase da perseverança. Não pode haver reino dividido entre si, porque reino dividido, ele não vai somar, ele vai afastar. Então, perceba quem você é, exerça o autoconhecimento. O autoconhecimento vai mostrar para você quem você é, e você vai conseguir entender que agora não é o momento de falar. Você está lá numa discussão tensa, você está lá no meio de uma discussão, de uma crise. Se um calar, a briga acaba na hora. Mas se o bendito lá começar a falar, a coisa vai aumentando, isso pode se tornar numa proporção, às vezes, até difícil de consertar. No fogo, se você jogar gasolina, o que acontece? Ele sobe ainda mais. Então essa fase da semeadura é a fase que você precisa ter calma. E a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que a gente precisa, nós maridos, amar nossas esposas, ser submissa ao marido, ser companheiro, entender a hora, o tempo. Nós precisamos ter cautela. A gente não pode, irmãos, avançar. Depois, irmãos, vem a fase de recolher a semeadura. E essa fase eu chamo de dois extremos. O extremo do esquecimento, daquilo que passaram juntos, das lutas, das adversidades, das renúncias. Conheci uma esposa que ela e o marido construíram juntos uma casa de 2 andares. Eles chegavam do trabalho, ele ficava lá em cima, ela ficava lá embaixo, pegando areia, pedra, numa pá, enchendo o balde e mandando para ele. Construíram a vida juntos, construíram a casa, cresceram, desenvolveram, mas na hora do reconhecimento, ele errou e o casamento se perdeu. Nós somos tentados a errar no casamento, nós somos tentados a fraquejar no casamento, nós somos tentados a diversas situações, mas a gente precisa lançar um olhar para a palavra de Deus
Você não pode viver o extremo do esquecimento daquilo que você passou ao lado da sua companheira e você passou ao lado dele. A família se consolida, a família se constitui através de conquistas pequenas que se tornam grandes no decorrer do relacionamento. O outro extremo é o de reconhecimento, do partilhado companheirismo, por reconhecer que agora é a hora da boa colheita, de olhar para trás e ver o quanto valeu a pena. Hoje nós estamos vivendo um tempo confuso na vida de alguns casais, porque parece que a gente está se esquecendo das privações que nós tivemos que passar. Vou te falar uma coisa. A gente está vivendo tempos difíceis, irmãos, que os casais não estão sabendo interpretar algumas situações. Os papéis estão se invertendo. A esposa às vezes tem que sair cedo para trabalhar. O marido está desempregado. A mulher passa o dia todo fora. Chega em casa, tem que cuidar do marido, da casa, do filho. Irmãos, isso pode até acontecer, mas durante um tempo, de cabeça, aquele que cuida do lar, aquele que é o mantenedor do lar tem que ser o marido, não a esposa. Isso tem trazido vários problemas para o lar. E por último, irmãos, a família enraizada na palavra. É uma família que você olha para a palavra de Deus e você vive a palavra liberada na Bíblia Sagrada para a sua vida. E eu vou te contar 3 casos. O primeiro caso eu já iniciei lá no início falando de Abraão. A sua família é uma bênção. Você precisa viver isso. Olha, aqui está o pastor Indivan. Sabe quem é ele? É o servo de Deus. É o homem que Deus colocou para cuidar da sua vida, para cuidar da sua casa, para te ajudar. Se você tiver com problema, não se cale, não se emudeça, não se esconda. Procure o seu pastor, converse com ele, rasgue o seu coração. Sabe o que eu estou ensinando lá na igreja? Eu sou o pastor enxerido. Eu quero saber da vida das minhas ovelhas. Eu estou ensinando a eles que eu preciso cuidar deles. Hoje a gente está vivendo num tempo em que as ovelhas estão tentando resolver seus próprios problemas. E quando chega para nós, a coisa já está nem branca, nem cinza, nem lúgubre. A coisa já está preta. E existem situações que a gente não vai conseguir ajudar e não vai conseguir resolver mais. A palavra de Deus diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Se você tem problema no seu casamento, na sua família, converse com o seu pastor. Ele é alguém que Deus orientou para cuidar do rebanho do Senhor. O sumo pastor é Cristo, mas o pastor é o seu pastor. Não tente resolver. Existem questões, irmãos, que nós não vamos resolver. Um outro caso está lá em João capítulo 5, verso 50. Ali tem um pai que vai a Jesus e fala para Jesus: olha, meu filho está enfermo, está morrendo. Vamos lá, cuida dele para mim. Jesus vira para aquele pai e diz assim: teu filho vive. Sabe essas palavras que tem na Bíblia Sagrada, que às vezes a gente passa por ela e a gente às vezes não consegue captar ela para nós. Sabe o que Deus está dizendo para você? Teu filho vive. Tua casa vive. Você vive.
Seu casamento é uma bênção, sua família é uma bênção, mas você precisa viver a palavra de Deus liberada para a sua vida. Você não pode esquecer isso. Afinal de contas, é famílias enraizadas na palavra. Famílias enraizadas na palavra. É uma família que tem como rocha, como sustentação, a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: teu filho vive. São coisas espirituais que nós precisamos entender e compreender. Por último, um outro pai, lá no Evangelho de João, tem um menino lá que o pai leva ele à presença dos discípulos. Os discípulos não podem fazer nada por aquele filho. Aquele filho, ora é jogado no fogo, ora é jogado na água, espuma. Diz a palavra de Deus que o espírito ruim se apossava daquele menino e nada fazia aquele menino se libertar. Nem os discípulos de Jesus o puderam. Aí ele fala assim: Jesus, olha, eu trouxe meu filho, seus discípulos, eles não puderam fazer nada. Mas se tu podes alguma coisa, aí Jesus devolve aquele conceito que aquele pai tinha sobre Jesus e fala para aquele pai o seguinte: se tu podes, tudo é possível aquele que crê. Tudo te é possível, meu irmão. É por isso que eu falei para você que ainda hoje você pode sair daqui não mais com peso sobre os teus ombros, de algo que vem pesando sobre ti, mas você pode sair convencido, transformado, de que é possível a mudança que você sonha na sua casa e na sua família. Você precisa viver essa palavra. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus nessa hora. Pai bendito, a tua palavra foi pregada. Aqui está o teu povo que veio para esse culto, para prestar culto a ti, para glorificar e exaltar o teu nome. Aqui estão famílias que só o Senhor conhece a intimidade de cada um, as lutas, as vitórias. Ah, Deus, toma essas famílias em tuas mãos. Toma as nossas famílias, os nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, porque sem ti nós nada podemos fazer. E que esse mês cada família possa crescer em graça e conhecimento diante do Senhor. Que a família que não esteja lendo a tua palavra, que possa voltar a ler. Que o culto doméstico, que as lições da escola bíblica dominical, que, ó Deus, a Bíblia Sagrada faça parte de cada uma das famílias que aqui estão. E a ti daremos a honra, a glória e o louvor. Eu oro e abençoo as famílias que aqui estão, no nome de Jesus. Amém.